Será que chega mesmo uma hora em que o velho já não dá mais conta do trabalho? O assunto do etarismo, da discriminação baseada em idade, entrou na pauta da discussão da nossa sociedade, felizmente, viu? A gente tem ficado cada vez menos tolerante à discriminação e vários são os motivos de discriminação, né? A gente sabe sobre gênero, a gente sabe sobre cor, a gente sabe sobre religião, mas nem sempre a gente conversa, nem sempre está na pauta do dia o preconceito com as pessoas pela idade delas. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, o que é este preconceito, como que ele atua no nosso dia a dia, e eu vou falar um pouquinho, uma coisa interessante, sobre os aspectos da realidade que embasam os estereótipos. Porque os estereótipos também não surgem do nada, tem algumas particularidades no envelhecimento que são reais, que a gente não pode negar, não pode fechar os olhos, mas que elas não devem justificar uma discriminação. Então existe o preconceito, mas existem realidades que a gente precisa conhecer e a gente vai pensar em algumas soluções no final do vídeo para esse problema. Então já se inscreve aí no canal, já clica aí no sininho para receber os alertas, já deixa o seu like se você acha esse tema importante e sem mais delongas, vamos falar sobre o etarismo. O etarismo é a discriminação de alguém por conta da sua idade. Ela pode acontecer dos dois lados. Você pode pensar que aquela pessoa, você é novo demais, ele não sabe de nada, ele é muito jovem para saber das coisas, mas é mais comum a gente ter na nossa sociedade o inverso, é dizer que essa pessoa é velha, ela já não dá conta, essa pessoa já envelheceu, ela já não sabe de nada, ela já não tem mais velocidade, ela já não tem mais raciocínio, ela já está por fora e você discrimina aquela pessoa por conta da sua idade. Na verdade, o etarismo ele encaixa aí no grande guarda-chuva do estigma, né, que ele é composto por três componentes. Primeiro, o estereótipo. Então é uma coisa, uma percepção mental que você tem do sujeito. Só por saber a sua idade você acha que sabe tudo sobre ele. Então você sabe que ele já não, o que ele não consegue, o que ele consegue, o que ele já fez, o que ele não fez. Você parece que conhece a pessoa por conhecer um aspecto da vida dela, que é a idade. Isso, o estereótipo existe de profissão, de raça, de religião, né? Para qualquer característica você pode achar que as pessoas todas se agrupam ali e são todas iguais. Não são, né? Então esse é o primeiro componente do estigma, o estereótipo. O segundo é o preconceito, que é uma percepção emocional, assim, você sente algo de negativo com relação àquelas pessoas. É uma sensação de que ele não é do meu time, que ele não é tão bom quanto eu, que ele não consegue as coisas que eu consigo. Não é só racional, mas também é emocional. Eu não quero estar perto, sabe? O preconceito eu não quero junto de mim. E por fim, a discriminação. Que aí são atitudes mesmo, fechar portas, interditar direitos, não permitir determinadas coisas, não abrir determinadas oportunidades, é discriminar mesmo, é separar na prática. Com relação à idade, tudo isso acontece, né? A gente cai no estereótipo, porque fala assim, ele é velho, então, ou ela é velha, é tudo isso. É incapaz, é incompetente, não vai conseguir, enfim, não sabe das coisas. A gente tem preconceito. Não vou trazer para cá não, porque sabe como é, né? Enfim, não vai agregar, não vai ajudar. E tem a discriminação, que é não oferecer a mesma oportunidade, falar, não, eu nem vou convidar, eu nem vou querer chamar, enfim. Aí você aplica nas realidades, nos contextos diferentes de cada um. Então a gente enfrenta isso. Claro que o estereótipo, eu sempre digo, ele não surge do nada, né? Eu não estou justificando evidentemente o estereótipo, o estigma. Claro que o estigma não surge absolutamente do nada. Ele, embora seja totalmente injustificável, você não pode discriminar, você não pode separar as pessoas, você não pode generalizar, mas fato é que algumas coisas acontecem com a idade. A gente perde velocidade, a gente perde massa muscular, a memória já diminui a sua capacidade, a velocidade de raciocínio vai diminuindo. Isso acontece, isso é natural do envelhecimento. A pele enruga, o cabelo embranquece, né? O cabelo embranquece, porque são fenômenos naturais da idade.
O problema é a gente achar que por causa disso, então não pode trabalhar, então não pode namorar, então não pode sair, enfim. Aí também, de novo, cada contexto vai ter o seu impedimento. A partir de dados de realidade, a gente concluir que então não pode. Quando a gente pensa particularmente em força de trabalho, por exemplo, em produtividade, isso é muito interessante, porque a gente pensa assim, bom, uma pessoa então quanto mais velha, ela vai perdendo a sua capacidade produtiva e conforme ela envelhece, ela diminui a sua performance, né? Como se tivesse um gráfico inverso, quanto mais ela envelhecesse, né, sobe a idade, cai a produtividade. Isso não é verdade. Isso é uma intuição que a gente tem que é equivocada. Quando a gente vai testar as pessoas, quando você reúne dados, você vê que, primeiro, não é uma curva linear assim, então a produtividade ela sobe e depois desce, então conforme a pessoa envelhece, a produtividade vai subindo e a partir de determinado ponto ela pode começar a cair. E mais importante, isso varia demais de atividade para atividade. Então, trabalhadores braçais, obviamente, assim, o sujeito vai ganhando massa muscular, ele vai melhorando a sua performance. Depois ele vai perdendo massa muscular, ele vai perdendo a sua performance. Então, de forma geral, quanto mais velho, pior a performance em atividades braçais. Agora, em atividades criativas, em atividades intelectuais, isso não é verdade. Porque aí não é só as coisas que a gente perde com o envelhecimento que fazem diferença. As coisas que a gente ganha com o envelhecimento também fazem diferença. Capacidade de reflexão, experiência. Né? Tem um ditado que eu gosto muito que é mais sabe o diabo por velho do que por diabo. Né? Já ter passado várias coisas, já ter vivido aquelas situações, tudo isso pode ajudar na performance de trabalho. Um estudo interessante feito na Alemanha, que dizia que, faz as contas lá, que se você incluir mais velhos na força de trabalho, você pode aumentar o PIB da Alemanha em 0,5% apenas por uma inclusão maior das pessoas mais velhas. Olha que interessante, né? A gente pensa que a população envelhecendo, o PIB vai cair porque a produtividade vai cair, mas nem sempre isso é verdade, sobretudo quando a gente está falando de atividades que são intelectuais, atividades criativas. Gente, é óbvio que chega uma hora que deu, né? Chega uma hora que já não dá mais, a gente já não tem mais energia, a gente já cansou, a gente já não tem mais o mesmo pique, ok, tudo bem, mas isso é individual e isso é uma decisão da pessoa. O sujeito sente que ele está com pique, ele quer continuar fazendo, não é porque ele está velho que ele deve ser proibido ou aposentado compulsoriamente ou coisas nessa linha. Então, essa eu acho que é uma grande diferença que a gente precisa pensar e uma solução que a gente tem que trazer para o nosso preconceito é conhecer a pessoa, individualizar. Aliás, esse é uma ferramenta das mais poderosas que a gente tem no combate ao estigma, que é conhecer a pessoa, se expor. Isso serve para estigma com transtornos mentais, né? Você acha que deprimido, não consegue nada, aí você começa a conviver com as pessoas que têm depressão, e aí você vê que tem um grupo heterogêneo, né? Tem gente que consegue, gente que não consegue, gente mais inteligente, menos inteligente, como dentro de qualquer grupo. Estar exposto ao grupo que é alvo do estigma diminui o estigma, porque você desfaz preconceitos, você desfaz estereótipos, você vê que no grupo tem gente de tudo que é jeito, né? E aí você começa a discriminar menos. Então eu acho que essa é a grande sacada que a gente tem que pensar para o combate ao etarismo, uma das, pelo menos, né? Uma mudança cultural, de a gente valorizar em vez de desvalorizar a experiência, a idade, o envelhecimento, e a gente individualizar. Mas o velho não pode? Depende, não pode o quê e qual velho? Né? Quando a gente individualiza, quando a gente coloca num caso particular, a gente vai ver que não dá para fazer essas generalizações. Você já enfrentou alguma situação assim? Já se viu você sendo preconceituoso? Eu tenho que confessar, né? A gente é humano, então já teve situações que eu tive que parar e perceber, puxa, mas isso aqui é preconceito, eu não sei de verdade quem é aquela pessoa. Esse é um exercício que eu convido você para fazer comigo. Conta aí a sua experiência, coloca aí nos comentários que são sempre enriquecedores. Estou adorando os comentários de vocês. Vamos continuar conversando. Não se esquece de dar aquela maratonada, ver os outros vídeos aí sobre o tema, já se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu like se você achou este tema também importante, mas maratona aí que tem muito tema legal para você ver.